Fala, povo lindo! Sou o pastor Arthur, pastor líder nas Igrejas do Amor. Seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Tenho certeza de que aqui você será muito abençoado através de cada ministração que vai ser trazida ao seu coração e vai derramar doses de fé, de esperança e de muito amor sobre sua vida e sua família. Então a pergunta que eu te faço é: você já é inscrito no meu canal? Se ainda não é, se inscreve, ativa o sininho, recebe as notificações e se prepare para crescer muito em Deus. Espero você aqui, Deus abençoe. Essa canção, ela faz parte de uma promessa, é uma bênção que é impetrada sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Na verdade, ela apresenta qual é a visão de Deus para o nosso lar. Você sabe o que é que eu amo a respeito de Deus? É que Deus traz visões para nós antes mesmo de elas acontecerem. Quando nós começamos a nos debruçar nas palavras de Deus, nós vamos encontrar tantas visões daquilo que Deus quer que a gente enxergue. Por isso que nós vamos encontrar Ele pegando Abraão, tirando-o da sua tenda, levando-o para o lado de fora e pedindo para que ele olhasse para o céu, para as estrelas do céu e tentasse contá-las. Ali Deus queria mostrar o que se encontrava dentro do coração dele. E uma visão foi lançada para ele mesmo antes de acontecer. Assim será a sua descendência. Qual é a visão que tem norteado a nossa vida? E por que eu estou perguntando isso para mim e para você? Porque no mundo nós vamos encontrar muitos tipos de visões. Há um ditado popular que diz que cada cabeça tem um pensamento. Mas quando a gente entende que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, e por mais que o mundo tente impor suas visões para nós, só tem uma que não vai falhar. É a visão de Deus. Eu tenho aprendido que as visões que o mundo traz são ilusões. Elas vêm, na verdade, embrulhadas e camufladas com enganos, mentiras. Mas quando Deus mostra alguma coisa para mim, para você, ainda que no início nós olhemos para o que Deus está colocando à nossa frente e digamos: mas como vai ser isso? Porque foi assim quando o Senhor falava com Abraão e Sara o ouviu, o escutou e fez o quê? Riu. Eu posso garantir uma coisa para mim e para você. 21 anos atrás, sabe quando Deus começou a dizer assim: vai ser de Paulista para o mundo. Muita gente riu, mas não é rir achando que bom. Mas é aquele riso de dúvida, de incredulidade e às vezes até de nervosismo. Mas quando nós olhamos para a visão que Ele mesmo
colocou à nossa frente. Tenha certeza de uma coisa que eu vou falar para você. Ele vai fazer acontecer. Por isso que a mensagem de hoje é: confie na visão de Deus. Fala para você mesmo nesse momento. Diga assim: eu confio. Mais uma vez, eu confio na visão de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: não é na visão do homem, não é na visão da igreja, não. É na visão de Deus. Quando a gente começa a entender que Deus apenas pode usar um homem e a sua igreja para trazer aquilo que se encontra no coração dele. Sabe, eu creio que hoje eu estou olhando para pessoas que têm a visão de Deus, pessoas que são visionárias. Sabe, eu creio que eu estou olhando para pessoas que se encontram aqui nesse lugar e Deus já mostrou tanta coisa para você. Você até sorriu, pensando assim: meu Deus, mas será que tem como isso acontecer? Sabe, quando você chegou aqui nos Estados Unidos e Deus abriu todas as portas para você e começou a fazer as coisas fluírem, e sabe, você teve pequenos começos e de repente Deus começou a colocar algo maior lá dentro do seu coração, e você começou a se perguntar assim: mas meu Deus, será que é o Senhor mesmo que está falando comigo? É Ele. Thalita falou aqui da nossa implantação lá de Maryland, lá na região de Washington. Tudo só começou por causa de uma visão, de pessoas que estão vendo o que Deus está fazendo aqui em Orlando, porque aqui em Orlando começou do mesmo jeito. Não confie na visão do mundo. Confie na visão de Deus. E por que, pastor Arthur? Porque a visão de Deus não é uma miragem. A visão de Deus não é uma miragem. O que você está vendo, o que Deus mostrou para Abraão. E por que eu estou falando tanto de Abraão? Porque se tem uma pessoa que nos ensina a respeito de confiar na visão que Deus deu, é esse homem que não tinha mais condições de ter filhos, e ouve de Deus: você vai ser pai de multidões, a sua descendência será como as estrelas do céu. E aconteceu. Ei, eu quero me encorajar e te encorajar hoje. Talvez você chegou aqui e parece que está tudo embaçado na sua frente, na sua vida, na sua vista, na sua visão. E sabe por quê? Porque o diabo ele está tentando te enganar, e dizendo que aquilo que Deus colocou e plantou no seu coração não vai acontecer. Eu sei de uma coisa, que se foi Deus que colocou, vai acontecer. Mas como é que eu sei que foi Deus? É fácil. Se você ouvir Deus falando com você. O que foi que Deus fez na vida de Abraão? Deus falou com Abraão. Ah, pastor, mas eu estou tentando ouvir a voz de Deus há muito tempo e não estou conseguindo ouvir. Ei, não é que Deus está em silêncio, talvez você não está procurando. E sabe por que eu estou dizendo que Deus não está em silêncio? Porque existe uma coisinha chamada Palavra de Deus, Bíblia Sagrada. E essa palavra tem tudo que eu e você precisamos ouvir da parte de Deus, manifestando uma visão que vai ser única, que vai ser singular e que vai ser pessoal. Sabe por quê? Porque a visão que Deus me dá talvez não é a que Deus vai dar para você. Mas de uma coisa eu sei: a que Ele me der vai ser a melhor para mim, e a que Ele der para você vai ser a melhor para você. O problema é que tem muita gente que está tentando viver a visão do outro, e você se frustra. Sabe, você se desanima.
chegou a hora de eu e você sairmos desse lugar nesse dia, escutando a voz de Deus, a palavra de Deus, entendendo que existe algo que vai sair da boca e da palavra de Deus para a nossa vida hoje. Eu gosto do que Billy Graham disse. Billy Graham disse assim: a Bíblia é mais atual que o jornal que será publicado amanhã. Ela se viu para ontem, serve para hoje, serve para amanhã, serve para depois de amanhã e depois para todo sempre. Como é que eu vou confiar, pastor, na visão que Deus me deu? Primeiro, guarde a visão de Deus no seu coração. A Bíblia vai nos mostrar que Abraão obedeceu à voz de Deus. E ele guardou o mandamento, os preceitos, os estatutos e as leis que Deus tinha dado para ele. O que a gente tem feito com a visão que Deus tem nos dado? O maior problema de muita gente é que alguns acham que a visão de Deus é descartável. Como assim? Quando elas começam a enfrentar dificuldades que são normais e comuns a qualquer pessoa que recebe uma visão de Deus. Diante das circunstâncias difíceis, essas pessoas, elas simplesmente amassam a visão de Deus, jogam fora e acham que não vai acontecer. Mas tudo que a gente guarda é porque tem uma importância muito grande para nós. É verdade ou não é? Talvez algo que o seu bisavô, tataravô tinha e que foi passando de geração em geração, sendo guardado. Um relógio, uma roupa. Esses dias, Laurinha usou a roupa de Thalita. Você tinha quantos anos, filha? 9 anos. Por isso que você continua uma menina. 9 aninhos. E Laurinha estava usando essa. E essa roupa foi guardada de forma proposital. Foi tudo muito intencional. Porque quando a gente guarda algo que é importante para nós, é porque a gente sabe que é algo que vai ser usado de geração em geração. É um legado. E eu acredito que a visão de Deus é isso. Não é algo só para agora, é algo para amanhã e algo para depois. Mas vai depender de mim e de você, se nós vamos guardá-la ou não, se nós vamos abraçá-la ou não. Quando a gente começa a ler a história de Abraão, quando a gente vê ali em Hebreus, a gente vê um Abraão que mesmo diante das impossibilidades humanas, vendo sua esposa envelhecendo e ele mesmo envelhecendo, ele estava crendo e não abriu mão do que Deus tinha mostrado para ele. Sabe, quando o diabo tentar fazer com que a gente pare no meio do caminho, sabe qual é a melhor resposta que a gente pode dar para o diabo? É fechar os olhos físicos, abrir os olhos espirituais e começar a contemplar aquilo que Deus mostrou. Deus mostrou sua casa salva? Deus mostrou seu filho transformado? Deus mostrou o quê? Um milagre grande acontecendo. O que foi que Deus te mostrou? Faz isso, guarda dentro de você. Porque o que está fora pode até ser arrancado, mas o que está dentro, não. Sabe por quê? Foi Deus quem plantou. Eu creio que Deus está à procura daqueles que confiam na sua visão. E a gente vai encontrar muitos textos que mostram isso, não só na vida de Abraão, mas na vida de outros. Por exemplo, enquanto o povo de Israel saindo do Egito olha para trás, vê o exército egípcio perseguindo, fica com medo e começa a mostrar que preferia ter ficado no Egito, ter morrido no Egito,
Sabe qual era a visão que Moisés estava tendo? A de um mar se abrindo. Sabe, a Bíblia vai mostrar que quando Moisés envia ali 12 espias para contemplarem a terra que Deus já tinha dado a visão que eles iriam dominar e alcançar, os 10 espias voltam, confundem a cabecinha da maioria das pessoas ali. Josué e Caleb se levantam. Sabe por quê? A visão que Josué e Caleb estavam tendo não era a mesma que aqueles 10 espias estavam tendo e estavam disseminando no meio do povo. Enquanto os 10 diziam, somos gafanhotos, tem gigantes, Josué e Caleb estavam dizendo, ei, essa terra Deus disse que a gente ia possuir. A visão é essa. A visão é essa, ela é uma terra que mana leite e mel. Eu quero saber dos frutos, eu não quero saber do tamanho dos gigantes, eu quero saber do tamanho da providência que Deus vai me dar. Sabe, quando a gente observa, enquanto o exército de Israel olhava para Golias como aquele gigante que mataria qualquer pessoa que tentasse lutar contra ele, Davizinho, pequenininho, tinha uma única visão. E sabe, eu quero te encorajar a declarar a visão que Deus tem te dado. Isso faz com que a gente guarde no coração. Sabe por quê? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sabe, quando você começa a falar aquilo que você crê que Deus vai fazer, é isso aí, falar. Davi dizia assim, como é que é? Você está vindo aí com arma, com tudo que você tem, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, hoje mesmo vou cortar a tua cabeça e vou dar para os urubus, para as aves do céu comer. E deixa eu te dizer uma coisa, começa a guardar a visão, declarando aquilo que Deus disse que iria fazer. Eu tenho certeza de uma coisa, lá no Brasil, 20 anos foram sensacionais, Deus fez coisas poderosas, mas aqui vai ser maior, vai ser mais rápido. Deus já disse, 10 anos em 1, 20 anos em 2, 30 anos em 3. Eu fico imaginando quando a gente chegar em 20 anos, o que Deus vai ter feito. Você é doido, pastor? Doido? Eu já estou vendo o lugar que Deus já deu para a igreja do amor, em nome do Senhor Jesus. Eu creio. Fala a visão, guarda dentro do seu coração e não deixa ninguém pegar. Você sabe por quê? A gente tem o maior exemplo de todos, de alguém que entendeu qual era a visão que o Pai tinha lhe dado quando ele veio ao mundo: morrer. Enquanto muitos viviam um Jesus crucificado, morto, derrotado, Jesus sabia que aquela era a única forma de vencer a morte, de pegar o pecado que estava na minha vida e na sua vida e destruí-lo e trazer através do sangue dele a purificação que eu e você precisávamos. Mas ele não estava se vendo morto, ele já estava se vendo ressurreto ao terceiro dia. O Jesus que nós cremos é o mesmo que quando os discípulos disseram assim, manda todo mundo embora porque o povo vai morrer de fome. Aí ele já via uma multiplicação. Ele já via as pessoas se alimentando e mais sobrando. O alimento que muitos achavam que era pouco. Guarda a visão. Fala sobre a visão. Que só dessa forma nós iremos vivê-las. Por que é que a gente encontra nesses exemplos pessoas que olham na mesma direção, mas têm visões diferentes? Porque enquanto muitos têm a visão do mundo, enganadora, frustrante, outros têm a visão de Deus, e essa visão não vai deixar de ser vivida. Hoje eu creio que Deus está querendo abrir a nossa visão. Eu creio que Deus está querendo fazer aquilo que Ele fez com o servo de Eliseu, do profeta Eliseu. Deus quer abrir a nossa visão.
Deus quer mostrar que Ele é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Ele quer mostrar que ei, você pensa que você tem pouco. Não. Deus já te deu muito, porque do pouco Ele faz muito. Você pensa que atingiu o seu limite, e Deus está dizendo assim: eu faço infinitamente mais além do que você pede, do que você pensa, segundo o meu poder que opera em sua vida. Ah, pastor, eu conheço todos esses textos. Já ouvi muitos pastores declararem para a minha vida. Então deixa eu te dar a segunda lição que a gente vai aprender aqui para confiar na visão. Não é só guardar, é valorizar. Sabe qual é o maior problema das pessoas? Elas decoram versículos da Bíblia. Deus não quer que a gente apenas decore, que a gente saiba esses versículos de cor. A gente se engana porque a gente fala uma palavra que a gente não entende. De cor é de coração, não é de mente. O maior problema de muita gente é que quando fala um texto da Bíblia, está falando daquilo que está aqui na razão. Não. A Bíblia é para estar no coração. É para a gente acreditar nela. É para a gente valorizar ela e saber que aquilo que Deus está falando, se Ele está falando, pode parecer a maior loucura do mundo, mas foi Ele que disse. Atos 26, a partir do versículo 13, fala sobre um outro homem que também aprendeu a confiar na visão de Deus. E pense numa visão que Deus tinha a respeito desse homem. A Bíblia fala em Atos 26, a partir do versículo 13: ao meio-dia, ó rei, eu vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro, testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrireis os olhos, e das trevas os convertereis à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados, herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Qual era a visão que Deus deu a Paulo? De pegar um homem assassino de cristãos e transformá-lo em alguém que iria levar salvação para gentios, para judeus. E até hoje, a voz de Paulo está ecoando. Sabe por quê? Porque toda vez que a gente lê qualquer livro que ele escreveu, nós vamos ver que a visão que Deus deu a ele se tornou realidade. Por quê? Porque ele valorizou. Valorize o que Deus falou. Eu acredito que algumas pessoas, e principalmente no início do ministério, elas foram atraídas por Deus de uma forma muito específica. Demais. Porque fazia parte daquilo que Deus tinha falado para a gente e da nossa oração. Essas pessoas guardam aquilo que Deus fala, mas aí vem um dos passos mais importantes que a gente precisa tomar: valorizar. Quando a gente valoriza a visão de Deus, a gente não sai dela por nada e por ninguém. Por que eu estou falando isso? Porque Paulo, ele ouviu de pessoas de Deus: esse cara está querendo enrolar a gente. Paulo está só
estrategicamente, dizendo que é um cristão, mas ele vai matar todo mundo. Qual era a de Paulo? Se Paulo fosse alguém que não tivesse valorizado e obedecido o que Deus tinha dito, você vai ganhar vidas, você vai ser usado, eu estou te levantando como um instrumento. Meu Deus, se Paulo não tivesse valorizado o que Deus disse para ele, uau! Muitos textos da Bíblia não teriam sido escritos e talvez, seria uma história totalmente diferente. Deus não ia deixar de fazer o que ele queria fazer. A palavra ia chegar a mim e a você, com certeza, mas Paulo ia perder a oportunidade. Sabe, toda vez que Deus traz a visão dele para a nossa vida, a gente tem que guardar, mas tem que valorizar todo dia. Como a gente valoriza, pastor? Olhando para ela. Eu estou casado há 19 anos, vou fazer 20 anos. Em julho. E sabe, a primeira vez que eu olhei para Thalita, eu me apaixonei. Foi assim, tiro e queda. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Todos os dias eu olho para ela. Sabe qual é o problema de muita gente? É que já tem algo, mas às vezes está do seu lado, mas você não valoriza. Todo dia eu olho, pergunto se ela dormiu bem, digo que amo, se ela está comendo direitinho. Ela não é, meu amor? É feito uma coisa que você gostava tanto. É como se você quisesse aquela roupa dos seus sonhos. De repente você usou uma vez, guardou, mas não valorizou porque não usou mais. Ixi, Deus está falando com um monte de mulher aqui, gente. Sabe como a gente valoriza? Olhando para a visão que Deus deu. Como é que eu acredito que foi na vida de Abraão? Eu acredito que foi assim. Quando vinha aquele desespero na cabeça, aquela coisa de, meu Deus, Deus falou que eu ia ter um filho e que eu ia a minha descendência seria como as estrelas do céu. Estava guardado lá, estava. Mas aí ele fazia assim: peraí, deixa eu sair da tenda. E aí eu fico imaginando ele olhando aquele céu, aquelas estrelas, e tudo voltava ao normal. O que é que Deus disse quando você veio para os Estados Unidos? Qual foi a visão que Ele te deu? Está parecendo com a visão que Ele te deu? Não, né? Peraí. Ainda não. Guarda. Mas valorize. Olha. Comece a enxergar pela fé. Faz como Paulo mesmo, diante de tantas situações e tantas pessoas que estão se levantando contra. Mas vai lá, meu filho. A visão. E é essa última lição que eu quero trazer para mim e para você. A visão veio de Deus. Quem é a fonte da visão? É você? Sou eu. Sabe, eu lembro que nos primeiros meses aqui nos Estados Unidos, tantas coisas aconteceram. Sabe, eu sentia no meu espírito o diabo dizendo assim: eu vou acabar com tudo. Sabe, no meu espírito eu sentia como se eu estivesse de frente para o diabo. E o diabo dizendo assim: vou destruir, eu não vou deixar a igreja do amor entrar aqui. Eu senti o diabo dizendo assim: vou acabar com sua casa. Eu vou fechar as portas.
Você sabe o que eu fiz? Eu não deixei ele pegar o que estava aqui. Eu sempre valorizei o que Deus falou para mim. Sempre. Muitas vezes, de madrugada, eu fechava meus olhos. Eu começava a enxergar aquilo que pela fé Ele me mostrou para essa nação. Que Ele me mostrou. E era nessa hora que, como Davizinho, eu me levantava. E eu dizia: quem abriu as portas dessa nação para mim foi aquele que criou essa nação. E se Ele abriu, ninguém pode fechar. Deus vai cuidar de green card. Deus vai cuidar de lugar para a igreja do amor continuar espalhando o amor dele. E depois de 10 meses apenas, eu já posso ver, não é nem o comecinho. Não. É o começo, nem o comecinho daquilo que Deus me mostrou. Eu quero te encorajar hoje a sair desse lugar e a entender que mesmo diante das visões que o diabo tem tentado lançar para você, talvez ele está dizendo para você: você não vai conseguir ver sua família salva. Talvez você está ouvindo o diabo dizendo assim: quem foi que disse que seu negócio ia prosperar aqui? Quem foi que falou que você ia estar bem aqui? Ou você que é do Brasil, você veio para receber algo específico. Talvez você está vivendo uma situação lá no Brasil que só Deus e você sabem. Mas eu estou aqui para te dizer: tem uma visão que Deus deu. Não existe ninguém na vida que Deus não tenha dado uma visão, porque Deus é singular. Ele traz algo pessoal. Deus nos escolheu, tem um propósito. Quando a gente entende que Ele é a fonte. Quem foi que mostrou a Abraão a visão? Foi Deus. Quem foi que mostrou a Paulo a visão? Foi Deus. E Ele também mostrou a você. Basta você se levantar e fazer o que você precisa fazer para ver a visão de Deus acontecer. Fique em pé no seu lugar e eu quero encerrar com essa história. Uma história de um homem muito conhecido, Alexander Graham Bell, escocês. Só de ouvir, talvez o nome você já está lembrando que ele foi conhecido como o pai do telefone. Mas você sabia que mais 2 pessoas estavam ao mesmo tempo trabalhando numa mesma invenção? Um americano chamado Elisha Gray e o italiano Antonio Meucci. O que foi que fez com que Bell se tornasse conhecido como o pai do telefone? É que assim que ele descobriu o que estava sendo feito pelos outros 2 e percebeu que ele tinha conseguido resolver o problema para que ele falasse com uma pessoa pelo telefone, ele registrou a patente. Ele não só fez isso, ele abriu uma empresa, a Bell Telephone Company. Começou um grande negócio que veio fazer dele alguém muito bem sucedido. O que é que isso tem a ver comigo, pastor? O que é que isso tem a ver com essa mensagem? É que se um homem que teve uma ideia inspiradora, uma visão humana, foi capaz de influenciar a humanidade com sua invenção,
O que é que eu e você, como filhos de Deus, com a visão que Deus nos dá, não podemos fazer? Uma vez eu li uma frase que dizia: o pessimista queixa-se do vento, o otimista espera que mude, o visionário ajusta as velas. Eu creio que hoje Deus quer levantar pessoas com a visão dele, que tem guardado no coração, que tem valorizado e que sabe que essa visão veio dele, ele é a fonte. Mas hoje Deus quer que você saia do seu lugar. Hoje Deus quer que você simplesmente se mova, como Abraão saiu da tenda e olhou para as estrelas do céu. Fecha seus olhos. Coloca a mão no seu coração, porque eu acredito que essa oração não é para alguns, é para todos, inclusive para mim. Eu creio que Deus vai levantar um exército de visionários, pessoas com a visão de Deus, pessoas que permanecem, que perseveram, que confiam e que creem que aquilo que tem estado no seu coração é aquilo que veio do coração do Pai. Por isso que eu creio, Deus vai te honrar.